Bom, apresentação dessa planilha para digitação de um ensaio de caracterização de solos, né, composto pela compactação, CBR, limite de liquidez e plasticidade e granulometria por peneiramento. No primeiro passo nós temos aqui o preenchimento de dados com toda esses detalhes, obra, interessado. E aqui nós preenchemos os dados, registramos o nosso ensaio que é de fundamental importância, data de início, observações. Aqui nós começamos digitando o próclito de compactação a ser utilizado, né? Nossa norma DNR dispõe de 3 metodologias, né? Com 12 golpes próclito normal, 26 golpes próclito intermediário e 55 golpes próclito modificado. E aqui nós só alteramos aqui 12, 26 ou 55, sendo que as camadas serão as mesmas para o cilindro, né? Inicialmente, obtemos a umidade higroscópica do material, peso da cápsula aqui, peso da cápsula, peso do solo úmido e aqui o peso do solo seco. Neste ensaio não usamos a tara da cápsula, usamos apenas o peso do material. Jogamos a cápsula na balança, taramos e adicionamos 100 gramas de solo. E após 24 horas na estufa a 110 graus, fazemos a pesagem novamente. E obtemos o peso seco e calculamos a umidade higroscópica, né? Aqui nós temos a compactação, né? Temos composta de 5 pontos. Como podemos ver, 5 pontos de compactação, que é o que compõe a curva de compactação. E aqui nós temos os cilindros utilizados, né, para cada ponto. Esse modelo aqui é composto para a compactação com amostras não trabalhadas, ou seja, para cada ponto nós usamos 7 kg de material. Separamos aqui 5 amostras do mesmo material, contendo cada uma 7 kg, e para cada uma nós moldamos com a umidade crescente. Pegamos o primeiro ponto com o solo onde se possa moldar ele, onde ele começa a se juntar ou fechar a mão, você percebe que o solo começa a juntar-se os seus grãos uns aos outros, né? Então damos início à compactação, seguimos para o segundo ponto adicionando 2%, terceiro ponto mais 2%, 4 mais 2% de água e mais 2%, né? Aqui nós temos a umidade de cada ponto, 2 umidades por ponto, que nós digitamos aqui peso úmido, peso seco, né? Para cada ponto coletamos 2 umidades. E aqui nós vamos digitando o que nós conseguimos em cada ponto. Após digitar tudo isso, a nossa planilha nos dá o resultado. Que o resultado da compactação são esses cálculos, né? A umidade, a média de duas, né? E aqui a densidade do solo seco. E aplicamos esses resultados na planilha. Né? E através usando esses valores aqui, nós podemos obter a curva de compactação. No caso, nós vemos aqui essa curva de compactação é totalmente automatizada. Ao modificarmos os pesos, ela se modifica automaticamente. Né? Temos aqui, vemos a mudança que acontece aqui. Então é bem atualizada, né? Aqui a gente começa com a compactação aqui. Primeiramente, ao adicionarmos e batermos o ponto, a nossa densidade
vai dar X. Ao adicionarmos água, ela vai crescendo, né, ela continua crescendo e normalmente no quarto ponto, se pegarmos o início da maneira correta, ela tende a cair a densidade. Nós vemos aqui a densidade subiu até o terceiro ponto, no quarto já caiu e na quinta caiu mais um pouco. E aí, digitando esses dados aqui, temos finalizado a compactação aqui já calculada, né? E ao digitarmos aqui, ela segue para uma planilha. Pronto, aqui temos a compactação. Essa aqui será a planilha impressa. Espaço para preenchimento com o cabeçalho da empresa, timbre, logomarca e etc, né? Aqui temos aqueles dados iniciais de preenchimento que vem para cá. Observaçãozinha se tiver. Aqui temos a umidade higroscópica. Aqui temos os dados dos equipamentos utilizados e da metodologia utilizada, né? E do solo também, do material utilizado, 7 quilos, né? E a quantidade de pedra que existe naquele solo nós pesamos, retida na peneira número 4 e passando. Aqui nós temos aquela planilhazinha para os cálculos da densidade máxima seca e umidade. Aqui nós temos o gráfico de compactação com os 5 pontos obtidos através do ensaio. Aqui nessa linha vermelha nós temos a nossa umidade ótima na vertical e na horizontal temos a densidade máxima da compactação. Aqui segue o resultado obtido através dos cálculos totalmente automatizados e a seguir vamos para o CBR, né? Notamos hora, peso que foi utilizado, quantidade de pedra. Aqui tem uma observaçãozinha que após pesquisar eu vi algumas metodologias de cálculo para CBR de correção, né? Então nós temos 3 opções aqui, nós digitamos 0, 1 ou 2. 0 sem nenhuma correção vai ficar o CBR, se digitarmos 1 vai ser correção por reta secante. Se digitarmos 2 será correção por ponto de inflexão, né? Então nós notamos se digitarmos 0, CBR é 1. Se digitarmos 1, CBR se modifica. Se digitarmos 2, ele também vai se modificar. Lembrando que a norma ela faz referência ao método aqui número 2, que é a correção por ponto de inflexão. Só que a correção fica muito alta, aí é pessoal, né? Aqui nós utilizamos os 3 pontos nessa planilha aqui. Utilizamos os 3 pontos do meio, nos quais foram batidos na compactação, e após batido, esse material foi imerso por 96 horas para aplicarmos o ensaio de penetração. Lembrando que também passou, esses corpos de prova foram também expostos, né? A umidade, a imersão por água, e colocamos lá manômetros para medir a expansão desse material. Aqui temos também as leituras de expansão, temos também conforme a nova o peso após a imersão, após 96 horas, temos o peso inicial, que seria esse aqui, e temos o peso final após a imersão. Então aqui nós temos 3 CBRs, né? Esses 3 CBRs serão usados para calcular o nosso CBR final. Nós temos o ponto aqui com menos 2% da umidade ótima, temos o ponto da umidade ótima e temos um ponto com mais 2% acima da umidade ótima, né? E nós vemos que geralmente a umidade ótima é onde o CBR dá mais alto. Nas demais planilhas nós temos só para um ponto, no qual moldamos só o CBR da umidade ótima, e tem a outra planilha complementar a essa que também segue com os 5 pontos. Conforme você queira usar, ela está disposta com um ponto na umidade ótima, com os 3 pontos
e com os 5 pontos. Lembrando que são 3 planilhas diferentes com o mesmo conteúdo, só com essa diferencial de pontos de CBR e também de expansão, que segue cada corpo de prova, cada cilindro imerso com a amostra de solo compactado para CBR. Aqui vamos ver a planilha pronto. Ao digitarmos lá, todos os dados vêm automaticamente para cá. Onde temos o resultado da compactação, temos aqui as referências de moldagem, golpes, camadas, constante da prensa, diâmetro, área. Aqui temos primeiro o ensaio de expansão, né? Temos aqui, digitamos as leituras, que digitamos naquela planilha, ela vem para cá, aqui calcula a expansão. Aqui peso após imersão, água absorvida conforme a norma descreve. E aqui nós temos o ensaio de penetração, no qual resulta no CBR. E aqui nós temos ensaio de penetração para CBR com menos 2% abaixo da ótima, com a umidade ótima, e um CBR com mais 2% acima da umidade ótima, né? Caracterizando assim os resultados de CBR aqui. E aqui expansão calculada e CBR calculada, né? Os gráficos seguem aqui, o gráfico de CBR, né? Aqueles 3 pontos usados são usados e calculamos a umidade ótima versus o CBR, né? Aqui temos aqui nós temos os 3 CBR do ponto 2, menos 2% abaixo da ótima, da umidade ótima, e mais 2% de água adicionado de umidade ótima, CBR, né? Aqui nós temos o gráfico de expansão, aqui temos o gráfico da expansão calculada dos 3 pontos, aqui temos o gráfico de cada ponto e cada corpo de prova ensaiado no ensaio. Agora nós seguimos com o limite de liquidez. Aqui nós digitamos o número de golpes conforme a norma descreve, o passo a passo de execução do ensaio, todos eles são por consulta à norma, né? Então aqui nós digitamos aqui o número das cápsulas usado, aqui o peso úmido, e aqui o peso seco após 24 horas na estufa, né? Aqui o peso da cápsula. Aqui não tem, que é só um exemplo, né? Aqui digitaria a cápsula e o peso da cápsula aqui já descontaria no cálculo de desconto. Aqui temos o resultado, o cálculo. Aqui temos o gráfico do limite de liquidez, né? Totalmente automatizado. Ao digitarmos aqui, né? O ensaio, o gráfico se locomove, vai calculando. Vemos aqui a diferença que o gráfico já calcula e já também nos dá o resultado calculado. Mesma coisa para o limite de plasticidade, né? O diferencial que aqui é acrescentado o gráfico de plasticidade Casa Grande, que classifica o material argiloso, não classifica o material em si como um todo, mas apenas a parte que foi exposta ao ensaio de plasticidade, né? Esse gráficozinho ele dispõe do manual de pavimentação do DENIT, o passo a passo como ele é feito e para que serve e que tipo de classificação dá, né? Que as classificações também são adicionadas na planilha, conforme vemos aqui, né? Primeiro na planilha temos limite de liquidez, com os pesos que a gente digitou lá, vem todos para cá e resultados. Aqui temos o limite de plasticidade, né? A gente digitou lá, aqui temos o gráfico de Casa Grande, né? Do limite de liquidez, e aqui o gráfico de plasticidade de Casa Grande. Aqui temos os resultados, índice de plasticidade, que é onde queremos chegar. E aqui temos as classificações que o livro de pavimentação, manual de pavimentação do DENIT, nos dá através do gráfico de plasticidade de Casa Grande, que seria este, né? Então ele dá uma classificação, a previsão complementar, né? Valida o ensaio conforme a execução, se ele foi executado de maneira coerente com a norma, ele dá um resultado aqui confiável ou não confiável, precisamos rever se tem onde erramos, né? E esse diagnóstico aqui
esse diagnóstico específico para a fração do material exposto ao ensaio de plasticidade. Não classifica o material, é só uma classificação do material exposto, né, daquela fração fina que foi exposta, não do material como um todo. E temos também aqui a granulometria, né? Nessa planilha nós dispomos da amostra parcial, no qual nós usamos 100 gramas para peneirarmos o material que passa na peneira 10 e o restante nós usamos como material pedregulhoso, né? Então peneiramos todo, e do material que passa na peneira 10 retiramos apenas 100 gramas num comparativo em percentual e fazemos um ensaio, né? Colocamos imerso esse material e após um período de imersão lavamos na peneira 200, secamos em estufa e obtemos esses resultados, né? Dessa maneira que alguns fazem, mas nós temos aqui a amostra total, como descreve a norma de granulometria por peneiramento, no qual nós pegamos 2 kg ou 1 kg e 500 gramas e esse material é imerso em água para poder desagregar os grãos e em seguida lavado na peneira 200 e todo o material é peneirado. Conforme a norma digitada aqui, temos os resultados, que já dá diferente porque faz alusão, temos que... Então aqui também, nessa condição aqui, nós temos aqui, ó, notamos que as faixa F, nessa planilha está adicionado da faixa A, B, C e D e a faixa E e F, conforme é descrito nos manuais, nas normas do DENIT, né? Então, quando digitarmos a granulometria, se ela se encaixar em qualquer uma das faixas, ela vai aparecer a faixa aqui, com a sua granulometria em azul no meio. E ela destaca aqui a faixa. E também diz qual é a faixa aqui. Classificação HRB. Também dá a classificação SUCS, né? Dá diâmetros efetivos, grau de uniformidade, coeficiente de curvatura. Então tudo isso nós temos aqui, né? E muito bom usar essa planilha totalmente automatizada. Apenas digitamos os dados adquiridos no ensaio, todos os cálculos vêm de forma automatizada. Temos também a de ensaio de densidade in situ, que esse aqui faz para controle de campo, que é bem simples também, né? Só ler a norma e você aplica aqui os pesos e tem o resultado. Então é isso, a planilha é muito boa, né? Ajuda bastante, tem algumas mensagens de erro, né? O limite aqui, ele às vezes, né, dá essa mensagem, se o erro for muito grotesco dentro dos padrões, algumas observações da norma, ele vem a destacar aqui que você cometeu um erro, né? Isso ajuda muito. Aqui na outra, a mesma coisa, né? Dá em destaque aqui onde erramos aqui, tem que ser numa ordem crescente, aqui alterou. E destaca também aqui, você já tem uma noção de erro, né? Assim todos, que é a mesma coisa, tem toda uma noção aqui, toda uma programática, né, feita exclusivamente para melhorar a vida de tecnologista da construção civil, ter dados precisos com cálculos avançados da engenharia. E é isso, né? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição.